Agora, o que marcou mesmo esse começo da colonização americana foi com os índios. Aí então a coisa foi brutal. Para nós não sermos românticos, os índios americanos também tinham hábitos brutais, igual ao do Brasil, qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar que não tenha tido contato com a civilização, a civilização católica, tinha hábitos brutais. O único, tirando a questão de Israel, claro, o único povo da história antiga que não tinha hábitos brutais, não tinha sacrifício humano, era Israel. Todos os outros povos tinham os hábitos mais sujos e brutais que vocês possam imaginar. Não teve lugar do ponto da terra que não tenha tido sacrifício humano. Em Roma teve sacrifício humano, na Grécia teve sacrifício humano, na China, no Japão, no Brasil, todo lugar teve sacrifício humano. E os índios lá também. Os índios também tem uma certa lenda que os índios americanos eram mais civilizados que os nossos, ou que eram supostamente mais civilizados que os outros, nada, era tudo igual. Vale muito a pena ler um livro para quem se interessa, chamado A Guerra Antes da Civilização. Um livro que foi traduzido em português recentemente, você acha bem fácil, esqueci o nome do autor. Ele comenta as guerras dos índios americanos, índios na África, a brutalidade que era, né? Porque ele comenta que a história dos Estados Unidos é rachada entre duas visões acadêmicas, e de fato as duas estão erradas. A visão dita do século XIX, na qual os índios americanos eram maus e o homem branco era bom. É a visão do Forte Apache, né? Da conquista do Oeste, que depois nós vamos comentar. E a visão do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, inverteu dialeticamente. Então os índios eram os bonzinhos, né? A visão russoniana, que eles viviam em paz, com a natureza, uma maravilha. E aí o homem branco malvado vai lá e explora o índio. Isso aqui também, essa versão venceu no Brasil. O autor é Lawrence Keeley. Lawrence Keeley. Vale muito a pena ler esse livro para quem se interessa pelo tema. Então os índios americanos tinham hábitos, vou frisar, tinham hábitos brutais. Aqui, só pegar qualquer tribo, os navarros, os cherokees, qualquer um. Vamos pegar agora alguns exemplos aqui. Entre os índios nátias havia um suicídio ritual parecido com o sati indiano e ligado ao culto do sol. Pegava a pessoa e queimava viva para culto ao sol. Os Iroquois praticavam tortura cerimonial e cabalismo. Na época de carestia, principalmente no meio oeste americano, os índios se sangravam para a terra. E assim vai. Aquele de escalpelar as pessoas é hábito indígena também. A história nos Estados Unidos é tão pervertida que tentaram empurrar a culpa de escalpelar para os homens brancos, entendeu? E que eles terem ensinado os índios. Coisa delirante. Ao contrário, o homem branco que aprendeu a escapelar se vingando dos índios que escapelavam o homem branco. Quer dizer, uma inversão de história completamente delirante. Agora vamos ver aqui que lindo como que os protestantes entendiam o que eram os índios, né? Quem eram os índios? Para eles era o quê, né? Para nós o índio é como nós, tem corpo e alma, eles têm que ser salvos pela religião católica, como os portugueses fizeram no Brasil, como está na carta de Pero Vaz de Caminha. Agora vamos ver como é que era lá nos Estados Unidos. Então, um sermão de um clérigo em 1609 foi dito que aquelas terras das 13 colônias tinham sido usurpadas pelas bestas selvagens e criaturas irracionais dos índios e deveriam ser remidas pelos ingleses. Isso era regra, hein? O termo índio bom e índio morto era ditado lá nos Estados Unidos. Aqui, esse autor aqui é simpático ao Império Britânico, o James. Depois eu ponho a bibliografia lá no final, porque essa aqui vai ser a primeira de mais 2 ou 3 aulas. Depois eu ponho a bibliografia no final. Então, durante um século, foram feitos relatos extensivos das novas terras, e neles, quase sem exceção, os índios eram representados como uma raça degenerada e inferior. O próprio John Locke também dizia que os índios podiam e deviam ser destruídos como um leão ou um tigre, uma dessas feras selvagens, com as quais o homem não pode ter sociedade ou segurança. Segundo Galen, que é um grande estudioso de escravidão, e também da relação dos índios com os americanos,
pouco interesse havia em converter os índios por parte dos protestantes. Na realidade, quem fazia a conversão dos índios nesse momento foram os jesuítas em Maryland. Depois, a boa parte dos Estados Unidos, a Inglaterra não colonizou os Estados Unidos, a Inglaterra colonizou as 13 colônias. A maior parte do território dos Estados Unidos foi colonizado pela Espanha e pela França. Aí sim, os missionários espanhóis e franceses converteram muitos índios. E depois nós vamos ver na sequência, e quando os peregrinos iam matar os índios católicos, eles matavam com duplo prazer, né? Primeiro que eles eram católicos, vão matar um católico, segundo vai matar um índio. Era assim que funcionava. O primeiro governador da Virgínia, Francis White, declarou: nosso primeiro trabalho é a expulsão dos selvagens para ganhar ar livre do país e incrementar a pecuária e a suinocultura. Para isso é melhor não haver nenhum pagão entre nós. O John Smith, que tinha sido salvo da morte por uma índia, aquela história romântica do Pocahontas, que virou até filme do Disney. Nossa, como o pessoal inventa umas lorotas, né? O Pocahontas acabou casando realmente com o inglês, né? Mas lá na Inglaterra ela foi discriminada, com racismo. E esse John Smith, apesar de ter sido salvo por uma índia, ele era contra a tribo dela. E quando essa tribo foi massacrada depois, né, pelos ingleses, ele comemorou esse massacre. Os colônios da Virgínia desenvolveram uma estratégia que depois foi usada em outros massacres, que consistia em esperar até imediatamente antes das colheitas de milho feitas pelos índios e atacá-los e destruir suas plantações, e eles podiam matar os índios de fome. Certa vez os colonos convidaram dezenas de índios para negociações de paz, serviram bebidas envenenadas e os que não morreram com isso foram mortos à espada. O limite de crueldade não tinha limite. A legislação da Virgínia permitia aos colonos matar qualquer índio que atravessasse sua plantação. Não havia punição na prática para homem branco que matasse índio. Na prática havia 4 possibilidades para os nativos: serem exterminados nas guerras, que teve muita guerra, né? Há muita guerra. Nos Estados Unidos teve seguramente mais de 100 guerras contra índios. Só a oeste do Mississippi teve 50. Exterminado em guerra, morrer por causa das doenças, aí nesse caso os ingleses não têm culpa, ser expulso de suas terras, empurrado para o oeste, que sempre aconteceu com eles, ou ser vendido escravos para o Caribe. Essas eram as 4 possibilidades dos índios. Agora, comparar a situação do índio nos Estados Unidos com a situação do índio no Brasil, não dá nem para comparar, né? A miscigenação nos Estados Unidos era zero, era proibido ter miscigenação em vários estados. Na Virgínia era proibido ter casamento misto, tanto branco com negro como branco com índio. Era proibido. E completamente diferente do Brasil, que teve uma intensa conversão dos índios, elevação dos índios e miscigenação. E nos Estados Unidos tinha muito mais índio que no Brasil, hein? Há muito mais. Só na costa leste tinha 2 milhões de índios. Só na costa leste. Provavelmente os Estados Unidos inteiros devia ter uns 8 milhões de índios, segundo os estudos demográficos. Nós vamos ver o que sobrou de índio lá, o que tem porcentagem de índio no sangue dos americanos. Quase nada, né? Segundo o dado atual, apenas 2% da população dos Estados Unidos é mestiça. 2%. No México, 80% da população tem sangue indígena, igual Bolívia, Peru. No Brasil nem vou comentar, que é óbvio. Só a pessoa querer negar o óbvio que o Brasil é um país miscigenado, né? Então é completamente diferente a mentalidade inglesa da mentalidade espanhola e portuguesa. Você pode falar, foi exceção nos Estados Unidos. Não foi, não. A Inglaterra fez a mesma coisa na Austrália, na Nova Zelândia, na África, na Índia, em todo lugar. Na Índia eles não partiram para massacre, porque a Índia tinha muita gente. Na África também não partiram para alguns massacres pontuais, mas não em grande escala por causa da quantidade de indígenas na África. Mas na Austrália eles partiram sim para extermínio. E na Nova Zelândia também. Benjamin Franklin, eu vou falar dele daqui a pouco, né? O grande Benjamin Franklin, estou falando com ironia, hein?
um dos líderes da Revolução Americana, disse em sua autobiografia que um dos desígnios da providência divina era extirpar os índios a fim de abrir espaço aos cultivadores da terra. George Washington, outra grande figura, né? O primeiro presidente americano comparou os índios a lobos e merecedores do mesmo tratamento. Agora então, vamos ver a lenda. E o Thanksgiving Day, né? Thanksgiving Day, que tem algumas versões e todas elas são bonitinhas, né? Que os índios ajudaram os brancos numa colheita, depois fizeram uma festa, né? Primeiro que o Thanksgiving Day foi inventado no século XIX, mais ou menos na época do governo do Lincoln. Mais ou menos, acho que foi no governo dele que inventou essa lendinha. Só que teve um verdadeiro Thanksgiving Day. Esse verdadeiro Thanksgiving Day é o seguinte: John Winthrop, governador de Massachusetts, proclamou uma ação de graça em 1637 para celebrar o retorno seguro de um bando de caçadores fortemente armados, todos eles colonos voluntários. Eles tinham acabado de voltar de sua jornada onde agora Mystic, Connecticut, onde massacraram 700 índios da tribo Pequot. Homens, mulheres e crianças, todos assassinados. E aí teve a comemoração do massacre. A comemoração do massacre é o Thanksgiving Day. Todo ano, no mesmo dia do Thanksgiving Day, os índios vão no local do massacre e celebram o dia do pranto. Enquanto os americanos estão lá, cortam lá o peru, aí uns índios vão lá celebrar o verdadeiro Thanksgiving Day. Então, Thanksgiving Day foi um massacre que eles comemoraram. Então, eu já falei um pouco dos africanos, vamos falar um pouquinho mais. Segundo Taylor, a brutalidade no tratamento contra os escravos era a regra. Um observador notou: os colonos não querem acreditar que os negros são criaturas humanas. Não havia o mínimo interesse em torná-los cristãos. Aqueles protestantes que ficam falando de boca cheia dos Estados Unidos, que vão cantar de conversão. Cadê a conversão dos negros que fizeram na colônia? Não fizeram nada. O casamento interracial era proibido na Virgínia. Os negros não tinham direitos iguais aos brancos, mesmo quando eram livres e emancipados. Negro e escravo eram palavras sinônimas. Lembrando no Brasil negros que enriqueceram, por exemplo, Chico Rei, que foi dono de uma mina de ouro em Ouro Preto. Isso aí seria impossível nos Estados Unidos. Houve casos de negros livres que foram reescravizados. Então essa era a beleza da colonização americana.